Olá, estamos iniciando mais um programa Claramente. Você de bem com a sua inteligência emocional. Obrigado por você estar aqui nesse canal. Você receberá benefícios para a sua saúde mental ao seguir assistindo esse programa. Sempre ao preparar o conteúdo do Claramente, mesmo decidindo apresentar um tema específico, no meio das ideias procuro colocar alguma informação que pode auxiliar qualquer pessoa, independentemente se sofre ou não do que apresento naquele programa específico daquela semana. É possível assistir os outros programas, claramente, anteriores, nos horários de reprise que você pode ver aí na sua tela. Uma outra opção é pela internet, na página da TV Novo Tempo, que é novotempo.com/claramente, também no Facebook, facebook.com/claramente.nt e no YouTube, que é o Claramente NT. Eu peço que você mande sugestões de temas para os próximos programas, envie perguntas, comentários, usando as redes sociais do Claramente. Falei aqui sobre transtornos alimentares e comentei que voltaria ao assunto para explicar o que pode ser feito no sentido de prevenção desses sofrimentos de difícil tratamento e recuperação. Vou falar sobre isso agora, mas o principal ponto do programa Claramente de hoje não é trazer ideias sobre problemas de transtornos psiquiátricos da alimentação. Eu vou expandir o tema para que sirva para você entender o que fazer com lutas emocionais em sua vida que têm ligação com outras causas, não só com desordens alimentares, mas com qualquer tipo de compulsão. Se você quer uma referência de um bom livro sobre transtornos alimentares, eu recomendo o livro Carência, chamado A Carência Afetiva e Alimentação, uma questão delicada, da autora Jeanne Roth. É uma escritora e professora e foi publicado pela editora Saraiva. Aliás, muitas ideias que tenho compartilhado hoje, no programa passado e hoje com você, são tiradas desse livro, de outras fontes também, e da minha experiência clínica em consultório e os estudos que eu venho fazendo. É possível compreender que aquilo que você é como pessoa hoje tem um histórico de vida de muitos anos. A genética influencia a tendência de você agir desta ou daquela maneira, podendo gerar comportamentos, gestos, palavras, segundo a forma de seu pai ou de sua mãe funcionar. Você já percebeu? Você já percebeu se você repete frases que seus pais falavam? Será que você repete comportamentos muito parecidos ou iguais, bons ou ruins, aos que eles tinham quando você era criança e era jovem? Isso acontece devido à genética e também por causa da epigenética. A epigenética envolve fatores do seu próprio psiquismo e do ambiente externo, os quais influenciam a maneira como os genes irão se expressar, se comportar. Por isso, o ambiente infantil aonde você cresceu, as frases que você ouvia dos seus pais, os conceitos que eles tinham sobre várias coisas, o comportamento deles servindo como exemplo para você copiar, o caráter deles, a maneira como eles praticavam a afetividade, ou seja, eram frios ou eram carinhosos, eram agressivos ou irritadiços, autoritários, ou eram mansos, equilibrados, tudo isso agiu na sua mente, consciente e inconsciente, contribuindo para moldar a sua personalidade. Se geneticamente você, por exemplo, recebeu uma propensão para o alcoolismo, só como exemplo essa doença, porque o pai, ou talvez a mãe, ou tio, avô, avó, tinha a doença do alcoolismo, o que poderá determinar o surgimento desta enfermidade também em você não será só por influência genética. Será pela epigenética também, ou seja, pelos fatores do ambiente na sua infância que influenciaram a maneira dos seus genes atuar. Junto disso, se inclui a sua sensibilidade emocional, para marcar o seu comportamento, sua forma de pensar e de sentir. Sensibilidade emocional tem que ver com o fato de que algumas pessoas são mais resistentes do que outras diante de situações estressoras. Então, numa mesma família, os mesmos pais, um filho vai reagir de uma maneira e outro filho vai reagir de outra maneira diante do mesmo problema.
Algo que é fácil para você enfrentar pode ser difícil para seu irmão ou sua irmã, e vice-versa. Você pode ser mais sensível, mais frágil do que um irmão ou irmã, filhos dos mesmos pais, criados na mesma família, e por causa dessa sensibilidade você pode sofrer mais. Veja então essa declaração de uma educadora que eu gostei muito desse texto quando eu li. Diz assim: enquanto uns estão continuamente atormentados, aflitos e em dificuldades por causa de seus infelizes traços de caráter, tendo que guerrear contra inimigos internos e a corrupção de sua natureza, outros não têm nem a metade dessa batalha. Interessante isso, né? Uma pessoa autoritária pode ser forte ao enfrentar um outro indivíduo, mas pode ser fraca em administrar seus sentimentos. E uma pessoa não autoritária pode ser frágil ao ter que enfrentar alguém ou enfrentar uma situação difícil, mas pode ser forte no sentido de não se descontrolar emocionalmente. Aliás, veja esses dois textos bíblicos escritos não por um beato, não um santinho, mas por um indivíduo que foi de Deus, se afastou de Deus, teve 1000 mulheres, literalmente 700 esposas e 300 concubinas, e toda a riqueza, ele adquiriu toda a riqueza que alguém pensa que se tiver será feliz. E depois, na fase final da vida dele, ele se voltou para Deus arrependido, dizendo que tudo era vaidade e que o dever de todos os seres humanos, aquilo que realmente pode produzir paz, serenidade, é obedecer aos mandamentos do Deus Criador do Universo. Veja o que esse indivíduo, que era o rei Salomão, escreveu, inspirado por Deus e que estão na Bíblia. Ele disse assim: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Isso está em Provérbios 16, 32. E ele também disse: melhor é habitar no deserto do que com uma mulher impertinente e intrigante. Essa é uma versão católica de Provérbios 21, 19, que ficou bem interessante. Quais os fatores que contribuem para a prevenção de transtornos alimentares e de outros sofrimentos mentais? Bom, vamos pensar o seguinte: aceitar que é natural as pessoas terem diversidade de formatos corporais, um tendo nariz maior ou menor, ou sendo mais alto ou mais baixo, ou mais magro ou mais gordinho, etc. A família se importar em nutrir um estilo de vida, isso é muito importante, ela se importar em nutrir um estilo de vida saudável, um estilo de comportamento emocional saudável na educação dos filhos. É importante também desencorajar e não nutrir a ideia de que uma dieta particular, este ou aquele peso corporal ou tamanho do corpo, automaticamente conduzirá para a felicidade e realização na vida. Também importante é decidir falar sobre si mesmo com respeito e apreciação, lutando contra pensamento de autoataque, de autodepreciação e de autodesvalorização. Se você perceber, talvez alguns de vocês pode ter essa característica de sempre se deprecia, sempre se desvaloriza. Então, isso é uma decisão que você faz na sua cabeça. É importante você lutar, perceber e dizer para você mesmo: eu não vou fazer essa maldade comigo mesmo. Então, é importante também decidir evitar julgar as pessoas e a si mesmo, tendo como base o peso e o formato do corpo. Eu estou falando aí das pessoas que lutam com transtornos alimentares. Tornar-se crítico no sentido de não se deixar influenciar pelo que a mídia transmite sobre o alto valor e imagem corporal também é importante. Você fazer uma crítica a isso aí. Quem é que disse que a beleza é a magreza e ponto final? Será que o modelo Barbie é saudável e é o padrão para o corpo feminino? Ou será ele ligado à anorexia nervosa? Pense que é importante você valorizar a si mesmo, a si mesma, baseada na maneira como Jesus Cristo lida com as pessoas. Quando ele viveu aqui, sempre lidava com as pessoas imaginando como elas se tornariam se aceitassem os conselhos dele quanto ao comportamento. Ele não depreciava as pessoas porque elas tinham defeitos de caráter e que se manifestavam pelo comportamento abusivo de alguma forma. Ele falava de modo a criar a esperança de recuperação.
Nós, seres humanos, usamos geralmente, de forma inconsciente, é verdade, uma série de defesas para lidar com dores emocionais. Podemos nos tornar compulsivos por qualquer coisa. A compulsão é uma complicação menor para se lidar e evitar a dor maior, como eu disse no outro bloco. E muitas pessoas jogam a percepção da dor maior para debaixo do tapete da consciência. Não entendem a causa de seus sofrimentos, apresentam sintomas variados e sofrem. Elas fazem isso não de forma consciente. A pessoa não diz em qualquer idade dela, seja quando criança, seja adolescente, seja adulto, ela não fala assim: ah, esse sofrimento está tão doloroso para mim que eu vou empurrá-lo para o meu inconsciente. E a partir daí, pronto, né? Já se vai a percepção da dor emocional para uma área da mente que ela não tem acesso. Isso não é feito assim, com essa clareza, mas de uma forma meio automática, meio inconsciente mesmo. Então, no processo de obtenção de melhora emocional, é importante que o que é inconsciente se torne consciente. Com que finalidade? Para que agora, tomando consciência do que fez você sofrer no passado longínquo ou no passado recente, você consiga elaborar uma maneira mais saudável e construtiva para a saúde da sua personalidade e para a saúde de suas relações com os outros. Lembra o que o Senhor Jesus Cristo disse? Ele falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dá para entender, então, como é importante a busca da compreensão de nossas dores profundas, mal resolvidas, que os remédios apenas aliviam os sintomas produzidos por elas? Preocupação exagerada com comida ou outra coisa leva à distração de problemas básicos mais profundos que podem ser ligados à carência afetiva, dificuldade de confiar, barreiras contra ter intimidade, raiva reprimida, desprezo pessoal, ser vítima de discriminação, entre outras coisas. Uma pessoa compulsiva por qualquer coisa precisará aprender a ficar no presente sem fugir através da compulsão. Será importante ela começar agora a valorizar a si mesma, escutar sua criança interior e ensinar a si mesma a receber prazer. No caso da compulsão alimentar, dietas e regimes por si só podem não funcionar porque o comer demais, o ganho de peso são sintomas e não o problema principal. Talvez seja por isso que, de cada 10 pessoas que emagrecem, 9 voltam a engordar se não houver uma busca da compreensão e trabalho de resolução das causas psicológicas do ganho de peso. Nós vamos agora para um breve intervalo rápido e já voltamos com esses assuntos tão importantes para a sua vida emocional. Até já!